Pessoal, hoje eu senti no meu coração muito forte de nós falarmos sobre a oração que Deus responde. Será que existe uma fórmula certa? Será que se nós orarmos com a mentalidade certa, Deus vai nos atender? E a resposta é sim. Deus, Ele quer nos dar uma instrução hoje de como nós podemos falar com Ele. Eu costumo dizer que Deus pode falar com a gente de várias maneiras. Ele pode usar pessoas, situações, Ele pode falar direto no seu coração, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, que é através da oração. E por isso é tão importante a gente aprender a orar. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Eles não pediram para Jesus ensinar a pregar, a fazer milagres, mas eles pediram para Jesus ensinar a orar, porque eles viam no próprio exemplo de Jesus a intimidade que ele tinha com o Pai através da oração e o que acontecia no dia a dia, os milagres, as curas, as transformações, tudo porque Jesus era um homem conectado com o Pai. Amém? E eu quero que você aprenda uma coisa antes de nós trazermos a explicação. Antes de eu te mostrar aqui o passo a passo de como você deve orar a partir de hoje para que as suas orações sejam efetivas, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, aquilo que estiver ao seu alcance, Deus não vai fazer. Por exemplo, não adianta você fazer uma oração para aprender inglês. Não vai funcionar essa oração. Por quê? Deus te deu um cérebro para você fazer a sua parte, para você estudar. Deus pode fazer? É claro, Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer coisas que a gente nem imagina. Mas existem leis nessa terra. E Deus, ele respeita as leis. Então nós precisamos aprender que o que estiver ao nosso alcance, Deus não vai fazer. Tem coisas que você não precisa nem orar. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo hebreu, Deus já deu para ele a capacitação, deu sinais e maravilhas, e eles estavam ali diante do Mar Vermelho, Moisés e toda aquela multidão, que segundo os estudiosos, eram cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Imagina essa quantidade de gente em frente ao mar, que era uma barreira intransponível. E aí então o povo começou a clamar desesperado, né? Começou a orar: Senhor, tem misericórdia de nós. E naquele momento eles viraram para Moisés e disseram: Moisés, você nos trouxe aqui porque faltou túmulo lá no Egito? Você nos trouxe aqui para morrer? Porque Faraó com seus cavaleiros estão vindo atrás de nós. Irmãos, naquele momento Deus falou com Moisés: por que o meu povo está clamando a mim? Diga a eles que marchem. Irmãos, naquele momento Deus estava querendo trazer uma lição importante. Eu já dei a minha palavra, eu já falei o que vocês devem fazer, vocês vão ser libertos das mãos dos egípcios. Agora vocês não adiantam nem ficar orando, vocês têm que marchar. Então, irmãos, precisamos ter o discernimento de saber qual é a hora certa de marchar e qual é a hora certa de esperar em Deus e não fazer simplesmente nada. Simplesmente ficarmos em oração, orando, adorando ao Senhor. Tem momentos em que Deus vai tocar no seu coração para simplesmente agradecer. Nós vemos no caso do rei Josafá, ele estava diante de um exército muito poderoso, vindo dos dois lados. Era uma morte certa, era derrota na certa. Mas Deus usou um menino naquele momento que profetizou e ele entregou uma palavra de conhecimento, de sabedoria. E ele falou: olha, nessa luta vocês não vão pelejar, vocês não vão lutar essa batalha. Deus vai pelejar por vocês. Simplesmente coloquem os levitas na frente do exército. Coloquem homens com instrumentos de corda, com instrumentos de sopro, homens com trombetas, e vocês simplesmente vão começar a adorar ao Senhor. E eles começaram a cantar a seguinte música: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Eles começaram a cantar esse louvor e o que aconteceu? O milagre aconteceu diante dos olhos deles. O exército inimigo que veio contra eles começou a brigar entre si, eles se confundiram um com o outro, Deus trouxe essa confusão e eles não precisaram pegar em armas. Irmãos, foi a direção que Deus deu. Mas se você perceber essa direção, ela veio antes da oração, porque antes o povo orou e o povo pediu uma direção. Amém? Mas era o momento deles não fazerem nada, simplesmente
obedecerem à voz do Senhor. Simplesmente tocarem os instrumentos e Deus fez o livramento. Glória a Deus, deu para entender? Então, a primeira coisa é, aquilo que tiver ao seu alcance, Deus não vai fazer, porque Ele conta com você. Ele quer a sua participação no milagre. Glória a Deus. E a segunda lição que você tem que aprender é aquilo que está escrito no livro de Tiago, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Irmãos, quem é o justo na Bíblia? Existem duas explicações para o justo. Primeiro, no Antigo Testamento, a palavra justo é aquele que anda com Deus, aquela pessoa obediente, aquela pessoa que tem o temor do Senhor, que se afasta do mal, está sempre se arrependendo. Essa é a pessoa justa. E a Bíblia diz que o justo, ele ora e Deus atende a sua oração. E aí, nessa passagem bíblica, até cita o exemplo do profeta Elias. Elias era um homem justo, um homem que andava com Deus. E ele orou pedindo que Deus fizesse com que a chuva não caísse sobre a terra. E não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou e a chuva desceu sobre a terra. Então, Deus atende a oração do justo. Por isso é muito importante que você ande com o Senhor. Que não seja apenas de palavras, mas de atitudes, de coração. Amém? Porque aí Deus vai atender a sua oração. Então, agora eu vou te mostrar aqui algumas práticas, algumas regrinhas para você orar a partir de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai te atender. Glória a Deus. E para isso, irmãos, mais uma vez eu quero ler uma mensagem do meu livro, Momento com Deus. Eu escrevi uma mensagem para cada dia do ano e já tem abençoado milhares e milhares de pessoas. Se você deseja fazer parte, eu coloquei esse livro no formato digital para você ter acesso aí no seu celular, onde você estiver. Todas as mensagens estão separadas por temas. Tem mensagem para quem está desempregado, para quem precisa tomar uma decisão, mensagens para todas as áreas. E aí, você vai receber junto com esse livro também o livro digital Vida de Oração, que é uma oração por dia. Esse aqui é uma mensagem por dia. O Vida de Oração é uma oração por dia, para que você tenha um ano abençoado. E não somente isso, você vai receber também o meu livro digital Minutos de Paz, onde eu trago 100 lições práticas para você colocar no seu dia a dia e Deus vai te abençoar, tá bom? Eu quero ler a mensagem hoje, 154. Preste atenção, porque aqui eu vou te dar o passo a passo para você fazer a oração que Deus sempre responde. Glória a Deus. E começa assim, o título da mensagem é Ore com a mentalidade certa. Olha o versículo que eu coloquei aqui no começo da mensagem. Tiago capítulo 4, o versículo 3. Quando vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Irmãos, muitas vezes a gente coloca tanto nosso eu em nossas orações que parece que Deus é um gênio da lâmpada mágica que Ele tem que sair dela para realizar todos os nossos desejos. E quando nós não conseguimos o que queremos, pensamos que o Senhor não está nos ouvindo, que Ele não se importa com a nossa vida ou até mesmo que Ele não existe. Você já pensou assim alguma vez? Você já teve a sensação de que Deus não está te ouvindo, de que Ele não existe ou que Ele não vai te atender? Eu já passei por isso. E é por isso que o apóstolo Tiago disse, quando vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. E deixa eu te explicar. Você pode não saber, mas o egoísmo é a raiz de muitas orações que não são respondidas. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus nos mostrou que o primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. O segundo pedido: venha o teu reino. E o terceiro pedido: seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6, o versículo 9 e o 10. Irmãos, percebam que a nossa primeira preocupação, quando estamos em oração, deve ser o que Deus quer e não o que nós queremos. Então aqui eu vou te dar algumas sugestões para você orar com a mentalidade certa. Primeiro, você deve pedir para Deus matar a sua natureza pecaminosa. Devemos entender que nós agora somos novas criaturas em Cristo e precisamos lutar diariamente contra a nossa velha natureza.
E enquanto essa natureza se sobressair, as nossas orações muitas vezes não serão ouvidas. Depois eu vou explicar, viu, irmãos? Esse é o primeiro passo. Peça para Deus matar a sua natureza pecaminosa. Segunda lição, segunda regrinha que você vai colocar aí nas suas orações. Peça para Deus te purificar com o sangue de Jesus. Você não pode entrar na presença do Senhor manchado pelo pecado. Você deve confessar e pedir a Ele para te perdoar. Terceiro, peça para o Senhor te encher com o Espírito Santo de Deus. A habitação do Espírito Santo permite que você vença a tentação e viva de acordo com a sua vontade. Amém? E a quarta, são 5, hein? São 5 regrinhas para você acrescentar na sua oração. E ore sempre dessa maneira, você vai ver grandes milagres que Deus vai fazer. Quarto, peça para Deus te proteger e guiar os seus passos. O plano do Senhor para as nossas vidas é sempre melhor do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. E quinto, peça para Deus te usar para a glória dele. Se coloque à disposição do Senhor com o coração disposto a fazer o que Ele está pedindo, mesmo que isso você não goste, mesmo que seja contra a sua vontade. Amém? Lembre-se, quando você orar com a mentalidade certa, Deus vai te dar respostas que você nunca imaginou receber. Glória a Deus. Irmãos, aqui eu mostro a vocês que o egoísmo realmente ele atrapalha as nossas orações. Muitas vezes a gente pensa só na gente, né? A gente só pensa assim, Deus faz isso, Deus me dá aquilo, e não é errado, viu, irmãos? Nós podemos pedir, e o próprio Jesus disse, peçam e vocês receberão, batam e a porta lhes será aberta. Eu sei que vocês estão aqui me ouvindo, vocês têm muitos pedidos de oração, e nós vamos orar daqui a pouco. E Deus ele quer atender os desejos do seu coração, mas Ele quer também que você ore com a mentalidade certa. E aqui eu te mostrei que na oração do Pai Nosso, Jesus ele começa dizendo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, irmãos, a oração ela deve ter mais a ver com o que Deus deseja para nós e não com o que a gente quer para a nossa vida. Deixa eu te explicar uma coisa, muitas vezes a gente é tão autossuficiente, a gente confia tanto em nós mesmos, no nosso recurso, na nossa sabedoria, na nossa condição financeira, e a gente bloqueia o poder de Deus na nossa vida. Deus não vai operar. Deus, ele não vai agir na sua vida se você continuar com seu coração cheio de si mesmo. O problema de hoje é que tem muita gente cheia de si e vazia de Deus. Irmãos, mas eu creio que Deus não despede ninguém que com mãos vazias, que tem um coração assim, ó, quebrantado, um coração humilhado. Deus sempre abençoa. A Bíblia diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito contrito, abatido. Irmãos, Deus quer operar na nossa vida de uma forma maravilhosa. Ele quer nos dar respostas que a gente nunca esperou que receberia. Mas para isso, nosso coração tem que estar alinhado com o dele, tá bom? Então, só para resumir, aqui eu citei 5 coisas, né, que você deve orar, 5 sugestões de oração a partir de hoje. E a primeira delas é que você tem que pedir para Deus matar a sua natureza pecaminosa. Irmãos, o pecado, ele nos atrapalha. A Bíblia conta, por exemplo, que se o marido trata mal a sua esposa, até as suas orações são interrompidas. Nós precisamos pedir que Deus nos ajude a dar frutos do Espírito Santo e não obras da carne. A Bíblia diz que se você agir pela carne, Deus não vai se agradar da sua vida. Você tem que andar no Espírito. E se você já tem o Espírito Santo, agora você tem que andar no Espírito. Ou seja, obedeça a voz do Senhor. Vá contra a sua natureza pecaminosa, tá bom? Vá contra tudo aquilo que te afasta do Senhor. Essa é a primeira oração para Deus te livrar de qualquer pecado, qualquer embaraço na sua vida. Segundo, peça para o Senhor te purificar com o sangue do seu Filho Jesus. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, o versículo 9, ele diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Amém? Então, você tem que pedir, Senhor, perdoa-me, purifica-me com teu sangue, Jesus. O teu sangue é perfeito, é puro. Jesus, purifica-me de toda mentalidade errada,
de todo pecado que talvez esteja arraigado no meu coração. Amém? Terceiro lugar, peça para Deus te encher com o Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes a gente está tão cheio de si que a gente não confia no Senhor. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você anda de acordo com a palavra de Deus, você vence a tentação porque você está cheio do Senhor. Mas quando você não está cheio do Espírito Santo, você fica cheio de um monte de coisas, de um monte de pecados. Então peça para Deus te encher com o Espírito Santo. Quarto lugar, peça para Deus te proteger, para Ele guiar os seus passos. Depois você lê aí na sua casa o Salmo 121. Eu acho maravilhoso. Aquele salmo fala: Senhor, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila. O Senhor está sempre alerta. Coloque a sua fé no Senhor. É Ele que te protege. Muitas vezes a gente quer guardar, aquele dinheiro na conta com medo do que pode acontecer no nosso país, no futuro. Mas, irmãos, a nossa verdadeira proteção não está no dinheiro, não está na nossa casa, não está nas pessoas que a gente conhece. O lugar mais seguro da terra, eu costumo dizer, é o centro da vontade de Deus. É quando você está em obediência, em oração, é o lugar mais seguro da sua vida. Porque é ali onde Deus vai falando ao seu coração de uma maneira muito clara, é ali onde Deus vai te livrando das mãos do inimigo, das artimanhas de Satanás. Quantas vezes as pessoas nos afrontam, as pessoas nos machucam, e é o inimigo ali usando as pessoas. Mas se você estiver com Deus, nada te atingirá, nada virá contra você. E a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. Basta que você esteja na direção, debaixo da proteção do Senhor. Amém? E quinto lugar, peça para Deus te usar para a glória dEle. Irmãos, essa é a coisa mais importante. Tudo que Deus faz na sua vida, tudo que Deus vai ministrando ao seu coração, é para que você transborde na vida das outras pessoas. Amém? Todo dia às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite eu faço a oração da manhã e da noite no meu canal do YouTube. Irmãos, e quantas vidas têm sido tocadas, abençoadas? Sabe por quê? Porque aquilo que Deus vai ministrando ao meu coração, eu não guardo para mim. Eu transbordo na vida das pessoas. Então, faça isso a partir de hoje. Tudo que Deus fizer na sua vida, toda a experiência, todo o testemunho que você tem, use isso para a glória do Senhor. E o nome de Deus vai ser glorificado e Ele vai ficar muito feliz em atender os seus pedidos de oração. Sabe por quê? Porque não é para seu mérito, para os seus prazeres, é para a glória do Senhor. Então essa tem que ser a mentalidade certa. Assim como Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, mas no momento que ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar ele todos os dias, ele vai ser um homem de Deus. Então ela disse: eu quero que seja para a tua glória. E naquele momento Deus atendeu o pedido dela. Glória a Deus. E agora eu quero orar por você. Você pode deixar o seu pedido de oração aqui e estarei orando muitos pedidos para a família. Muitas vezes, irmãos, a gente sofre, porque a gente quer os nossos familiares salvos, transformados. Mas tudo é no tempo do Senhor, irmãos. Tudo é no tempo do Senhor. E assim como Deus teve paciência com você, comigo, vamos pedir que Deus tenha paciência primeiramente com a gente, de saber esperar, mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Elas estão cegas espiritualmente. E a Bíblia diz: o inimigo cegou, o príncipe deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento das pessoas. E por isso elas não conseguem enxergar da mesma maneira que você. Tem que ser algo sobrenatural. Tem que ser uma obra do Espírito Santo. E isso eu não posso fazer, você não consegue. Eu não consigo converter ninguém. Esta é uma obra que o Espírito Santo faz. E se você confiar no Senhor, Ele vai trabalhar em seu favor, tá bom? Se você quiser uma tarefinha de casa, depois você vai anotar aí Isaías capítulo 64, o versículo 4. Eu sou apaixonado nesse versículo, porque ele me edifica, ele me fortalece muitas vezes. E diz assim, que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Deus está trabalhando enquanto você está esperando no Senhor. Aprenda a descansar, aprenda a esperar no Senhor. E Ele vai trabalhar em seu favor. E muitas vezes, deixa eu só falar mais uma última coisa aqui. Muitas vezes a gente coloca a mão e aí a gente fica orando, pedindo que Deus intervenha. Deus não vai intervir, irmãos. Enquanto você colocar a sua mão, enquanto você querer se defender,
enquanto você buscar os seus próprios direitos, a sua justiça, Deus não vai intervir. Mas quando você entrega nas mãos do Senhor, quando você confia nele, aí Ele agirá. Aí Ele vai fazer o que você não pode fazer. E aí Ele te protege, Ele te abençoa, Ele abre portas que você nem imaginava. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, se você puder, feche os teus olhos. Eu vou fechar meu olho aqui, ó, bem pouquinho. Eu já sou meio japonesinho, não tenho descendência, viu, irmãos? De japonês, de chinês, de nada. Mas o meu olho é meio puxado. Mas eu vou fechar o olho aqui, ó, e eu vou estar lendo cada pedido que eu vou lendo aqui na tela. Tá bom? Muita gente pedindo pela área amorosa, área sentimental. Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Oh, meu Deus, a Tua palavra refrigera a nossa alma. Senhor, eu sei que muitas pessoas agora estão atribuladas, estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas. Pai, eu profetizo que essa pessoa vai ter um dia abençoadíssimo, vai ter um dia vitorioso, próspero, abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal. Eu protejo, Senhor, eu te peço a proteção, Senhor, sobre a vida desta mulher, deste homem, Pai. Deus, acampa os teus anjos ao redor desta pessoa. E nesse momento eu repreendo toda ação maligna, toda obra de Satanás contra esta pessoa, em nome de Jesus. Pai, guarda essa pessoa do mal, guarda ela na entrada e na saída. Senhor, e neste momento nós te pedimos também, cobre-nos com o teu sangue, Jesus, o teu sangue precioso, o teu sangue que liberta, que protege, que purifica a nossa alma do pecado. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai. Quantas vezes nós falhamos com os olhos da cobiça, quantas vezes falhamos com a boca que fala o que não deve, que faz fofoca, que amaldiçoa. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós falhamos, muitas vezes, Pai, nós erramos e em não confiar em Ti, em não buscar ao Senhor como deveríamos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, guia os nossos passos, que não seja a nossa vontade, mas seja a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos livre, Senhor, da nossa autossuficiência, do egoísmo, Pai, que muitas vezes nos atrapalha na oração. Ó Deus, atende o nosso pedido, Senhor. Eu creio, Deus, que antes que a nossa palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece ela inteiramente. O Senhor já sabe do que nós pedimos, do que nós desejamos, antes mesmo de pedirmos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor atenda os nossos pedidos de acordo com a Tua glória, com a Tua vontade, que tudo seja para Teu louvor. Pai, que o Senhor nos use para abençoar outras pessoas, Senhor. Que a nossa vida de oração traga o desejo, a vontade das pessoas orarem também. Senhor, abençoa cada pedido. Receba cada oração, Senhor. E principalmente, muda a nossa vida, Pai. Seja feita a Tua vontade, não a nossa. Pai, que a gente possa cumprir a Tua vontade, não a nossa vontade, Senhor. Muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que o Senhor quer. Por isso eu te peço, Senhor, pode fazer a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer fazer, pode fazer, Senhor. Ainda que a gente fique triste, ainda que aborreça a nossa vida, nós estamos dispostos a Te obedecer. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos agora a nossa vida sentimental, os pedidos, Pai, para a família. Pai, quantas pessoas agora estão se sentindo sozinhas, Pai. Preenche esses corações, ó Deus. Essas pessoas que estão agora tristes, porque não tem uma pessoa do lado, uma pessoa parceira, companheira. Jesus, o Senhor é poderoso para nos sustentar, para nos dar força espiritual, um vigor sobrenatural. Senhor, eu te peço, Pai, esvazia-nos de nós, enche-nos de Ti. Ora, nós oramos também, Pai, por essas pessoas que estão clamando pelos filhos, Pai, clamando pelos familiares, Pai, que agora estão afastados do Senhor, que estão em leito de hospital, pessoas que estão sofrendo, Pai, com doenças na alma, doenças no corpo. Neste momento eu repreendo toda doença, toda opressão, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, na vida dessas pessoas. E eu ministro a cura do Senhor, a cura, Senhor, sobre os ossos, sobre os órgãos, sobre cada célula. Eu mando embora todo mal em nome de Jesus. Jesus, o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si o castigo
que era nosso, nós merecíamos. E o Senhor carregou sobre si as nossas doenças. Jesus, nesse momento eu mando embora todo mal, toda doença. Assim como o Senhor disse, em teu nome curaremos enfermos, expulsaremos demônios. Eu repreendo toda doença, todo espírito maligno que tem se alojado nessa pessoa, na mente dessa pessoa, caia por terra em nome de Jesus. Senhor meu Deus, envia os teus anjos, Pai. Faz a cirurgia completa. Traga a cura completa sobre essa pessoa, que ela venha dar o testemunho aqui do que o Senhor está fazendo agora. Pai, nós oramos, Senhor, por libertação de vícios, Pai. Quantos agora estão aprisionados nos vícios, Senhor? Não conseguem vencer a masturbação, não conseguem vencer a prostituição, as drogas, o álcool, o cigarro. Senhor Jesus, nós repreendemos agora todo o mal, todo o vício na vida dessa pessoa. Senhor, quando essa pessoa colocar o copo na sua boca, ela vai sentir um amargo, ela vai sentir repulsa por qualquer tipo de vício, seja no cigarro, nas drogas. Pai, quando essa pessoa estiver pensando em cair em tentação, Deus, livra essa pessoa de todo mal, porque a Tua palavra diz que o Senhor já nos deu o escape contra toda tentação. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu te agradeço e eu te peço a proteção do Senhor sobre essas pessoas. Em nome de Jesus, traga cura, Senhor, sobre toda depressão, toda ansiedade, todo medo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu creio, eu tomo posse. Tome posse também. Creia, é herança sua em Cristo Jesus. Deus é maravilhoso e Deus já nos deu uma herança gloriosa em Cristo. Jesus morreu na cruz, não foi à toa. Ele morreu na cruz para que você seja abençoado, para que você tenha as portas abertas, para que Deus responda as suas orações. E agora o sangue que foi derramado lá na cruz, ele é a porta de entrada à presença de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar na presença do Senhor. Agora, qualquer pessoa que clamar pelo sangue de Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus está vivo e foi ressuscitado, qualquer pessoa pode ter acesso a Deus, tá bom? Deus abençoe, espero que você tenha gostado. E não se esqueça também de enviar para os seus amigos, familiares. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço, gente. Fique com Deus.